que eu vou fazer. Olá, nós somos os alunos de Engenharia Civil, referente ao terceiro período, e estamos gravando um vídeo com o intuito da apresentação do trabalho de cálculo numérico, referente ao primeiro trabalho, aritmética da máquina e zero de função. Meu nome é Jonathan David. Meu nome é Luan Batista. E vamos utilizar uma ferramenta chamada MATLAB para fazer as implementações do programa e explicar todas as questões referentes ao primeiro trabalho. Bom, este é um trabalho, pede para dar uma função e pede para que você utilize o método da bissecção no intervalo de 1 a 3 e nos dá essa função aqui. Bom, a bissecção é utilizada para encontrar uma raiz, né, de uma função contínua, sendo que o intervalo de A e B, se ele for menor que zero, vai existir uma raiz interna nesse intervalo. Essa é a definição da bissecção. O xk, né, que é a interação, né, o valor da interação, o xk é definido como a soma de A e B dividido por 2, ou seja, o valor médio entre A e B. E eu vou usar o erro relativo, que é o módulo de B menos A dividido por B. Esse é o erro relativo. Quando os termos em um lado da equação, a gente chegamos à função. E a função é um intervalo de 1 a 3, ou seja, o nosso A vai ser 1 e o nosso B vai ser 3. Para encontrar o valor de xk, que é o valor médio entre A e B, esse número daqui vai dar 2. Para encontrarmos o valor da função de f de A, a gente vai pegar o valor de A, que está aqui, e jogar na nossa função. Lembrando que a nossa função tem um cosseno e devemos colocar em radiano quando formos resolver. Jogando o valor 1 nessa função, vai dar um valor negativo, que é menos 1,54030. E da mesma forma, para encontrar o f de xk, a gente vai pegar o valor de xk e jogar na nossa função. E esse valor vai dar negativo, que vai dar menos 0,16963. E calculamos o nosso erro. O nosso erro é calculado pelo módulo de B menos A dividido por B. E o nosso erro vai dar 0,66. Bom, para os novos valores de A e B e de xk, a gente devemos lembrar desse teoremazinho aqui. Se a multiplicação, né, o produto de f de xa e f de xk der negativo, o nosso B vai virar xk. Se der positivo, essa multiplicação aqui, esse produto, o A vai dar o f de xk. Como o produto de f de xa e f de xk vai dar positivo, o que vai mudar vai ser o nosso A. O nosso A vai ser igual a xk. Xk é 2, o nosso A vai ser 2. E o B vai ficar fixo. Análogos ao que foi falado anteriormente, fazendo do mesmo jeito, a gente chega a uma aproximação da nossa raiz. A nossa raiz vai se aproximar de 2. Se a gente continuar a fazer interações, a gente vê que sempre vai se aproximar de 2. E o erro relativo está dando muito pequeno também, né? Se a gente fosse continuar a fazer as interações, a gente iria ver que o erro iria diminuir e a nossa raiz iria se aproximar para 2. Bem, para resolver o exercício de número 8, empregaremos uma ferramenta chamada MATLAB para poder implementar um programa o qual irá calcular tendências de nossas raízes utilizando o método de ponto fixo. O ponto fixo consiste em uma manipulação de nossa equação inicial, dada no problema como x² mais x igual a 6, onde, trazendo 6 para o lado esquerdo de nossa equação, obtemos uma função de modo geral. Observando graficamente utilizando a ferramenta GeoGebra, para observar o gráfico de nossa função,
vemos uma parábola, onde há um valor para as raízes de número -3 e 2. Pois bem, utilizando a manipulação algébrica de nossa equação inicial, podemos determinar alguns pontos fixos, e a intersecção entre esses pontos fixos e a nossa equação nos dará um valor aproximado para as nossas raízes. O valor inicial a ser empregado é o da letra A, onde nosso ponto fixo é dado como 6 menos x ao quadrado. Observando nossa tendência de nossa intersecção entre as duas funções, observamos que a nossa função a ser empregada, ela tem uma tendência para o valor 2, assim como tem uma tendência para o valor 3. O ponto fixo de nosso programa implementado irá utilizar como parâmetros a função a ser dada, um valor de x inicial e o número de interações máximas. Sabendo que o ponto fixo consiste em observação analítica de taxa de convergência ou divergência de nossa função, esse programa utiliza um número de iterações máximas justamente para se observar a taxa de convergência de nossa função. Pois bem, sem mais delongas, utilizando a função ponto fixo com os parâmetros dados em nosso problema, como sendo o ponto fixo inicial 6 menos x ao quadrado, um valor de x inicial. Observando graficamente o valor de x inicial, vamos supor um valor de 0, pois iremos observar uma taxa de tendência para algum valor. Esse valor inicial ele pode ser escolhido de modo arbitrário. Então, supondo esse valor de 0, substituindo ele em nosso programa implementado e o número de interações máximas como sendo 15, observamos que a nossa função cresceu de modo rápido para o infinito negativo. Pois bem, sendo assim, observamos que esse ponto fixo não pode ser utilizado para determinar raízes reais, pois há uma divergência em nosso método. Para a letra B, nosso valor empregado anteriormente como sendo 0, o valor inicial, e o número máximo de iterações simplesmente para se observar a taxa de convergência como sendo 15. Observamos uma tendência para a raiz de número 2. Sendo assim, esse ponto fixo pode ser empregado para a utilização de um método para resolução de uma raiz de... Pois bem, utilizando novamente a função ponto fixo, observamos novamente a nossa tendência à raiz de número 2. Com isso, observamos que os pontos fixos a serem empregados 6 sobre x mais 1 e o raiz de 6 mais x. Para resolver o nosso exercício 11, iremos utilizar novamente o nosso programa implementado, porém dessa vez as implementações dos métodos de Newton-Raphson e o método das secantes. Pois bem, isolar graficamente significa plotar o gráfico das duas funções de modo a observar a intersecção entre elas. Nosso valor de intersecção ele se encontra no ponto de 0,65. Vamos atribuir inicialmente a nossa função implementada de Newton-Raphson e iremos utilizar os nossos parâmetros, como sendo a função a ser observada, já com as suas devidas manipulações, pois no nosso problema observamos que é uma função exponencial de menos x elevado a 2, menos o nosso x. Iremos colocar também, como nosso valor de chute inicial, um valor arbitrário próximo à nossa intersecção. Então, vou colocar o 0,6. O número de iterações máximas como sendo o número 5 e o erro como sendo 0,001. Pois bem, chegamos a essa raiz um pouco distinta com relação às outras. Observando essa taxa de convergência, iremos atribuir agora o método das secantes
No método das secantes, iremos utilizar como parâmetro a função e 2 pontos arbitrários definidos através do gráfico. Nós iremos atribuir o ponto 0.6 e 0.7. Pois bem, a tolerância máxima atingida foi de 0.652784. Observamos que a taxa de convergência para o método das secantes foi atingida. Observando graficamente agora, de modo completo, a nossa função, observamos que há uma aproximação muito bem devida de nosso gráfico. Pois bem, analogamente, resolvendo todos os outros exercícios, empregando o método da secante e de Newton-Raphson, podemos empregar agora uma função própria do MATLAB para encontrar as raízes que foram encontradas. Então, o que é que nós poderemos fazer desse modo? A função a ser empregada vai ser a função solve, a qual resolve para nós uma função e nos traz a raiz dessa função. Então, nessa função solve, iremos colocar as nossas raízes de funções. Podemos pegar agora a letra C, onde existe o cálculo de 5 raízes. Graficamente, o gráfico de nossa função seria algo mais ou menos assim. Secante e o método de Newton-Raphson poderia encontrar as nossas raízes de uma por vez. Porém, empregando a função solve no MATLAB, podemos ver que o nosso programa MATLAB, ele nos traz a forma das raízes com os seus termos isolados. Podemos observar que o método de Newton levou 0,485 segundos para ser usado. Claro, observamos que o método da secante levou cerca de 0,659 segundos para ser implementado. Pois bem, esse é o nosso trabalho de cálculo numérico. Esperamos que tenha sido compreensível cada uma de nossas implementações e agradecemos pela atenção.